Muito bem, então nessa aula nós vamos iniciar o nosso segundo projeto do nosso curso, tá? Esse cadastro de clientes, onde a gente vai estar cadastrando, né? Vamos fazer um formulário, vamos carregar uma foto para esse nosso cadastro. Deixa eu pegar aqui uma foto de exemplo aqui, ó, esse rapaz bonito aqui, tá? A gente vai estar cadastrando os dados, vai estar também atualizando os dados, vai carregar aqui na lista todos os dados cadastrados lá no banco de dados, na tabela, tá? Clicando duas vezes vai selecionar o registro, você vai poder modificar, vai poder salvar as modificações, ó, dados gravados com sucesso, e vai poder deletar também qualquer registro que você quiser deletar aqui dentro, tá bom? Perfeito, então vou fechar aqui, tá? O que nós vamos fazer aqui? Semelhante à aula passada, eu criei aqui uma pasta, você vai criar aí do seu lado, né, uma pasta com o nome cadastro de clientes, tá bom? Aí dentro dessa pasta, você vai abrir vai salvar, né, criar uma planilha habilitada para macro, igualzinho nós fizemos na aula passada. Vai colocar o nome dela aí de cadastro de clientes, tá bom? Dentro da pastinha ali de cadastro de clientes, certo? Feito isso, você vai abrir a planilha, tá bom? Aqui nós vamos, vou até deletar, vamos lá, vou fazer tudo de novo, para que a gente faça certinho aqui, tá? Então eu vou abrir aqui o Excel, eu tenho aqui um atalho na minha barra de tarefas, ou então eu posso pesquisar aqui, ó, Excel, e aí eu vou aguardar a abertura, vou clicar aqui em arquivo, salvar como, tá? Já vou selecionar aqui o tipo de pasta, né? Pasta de trabalho habilitado para macro, e aqui eu vou colocar aqui o cadastro de clientes. Opa! Cliente, vou botar 2S para ficar diferente. E aqui, ó, vou selecionar aquela pastinha do nosso curso. Aqui a pasta que nós criamos aqui, ó, cadastro de cliente, certo? E aqui dentro eu vou salvar. Opa! Eu coloquei um só, porque eu cliquei ali, não tem problema. Eu coloco mais um S aqui, que essa era a intenção. Perfeito, tá? Aí nós criamos aqui, né? Então aqui na Plan 1, vamos renomear, você vai clicar duas vezes sobre o nome da aba, né? Plan 1, e aí ela vai ficar habilitada aqui para você modificar o nome, tá? Vou deletar isso aqui, vou colocar clientes, ok? Tudo em minúsculo, certo? Teclo Enter e pronto. Já mudei aqui o nome, vou clicar aqui em salvar, ok? É isso que você vai fazer do seu lado aí, tá bom? Então, vou fechar aqui. Essa com 2 S aqui eu já vou deletar, certo? Que nós já temos uma aqui. Vamos aguardar a abertura. Perfeito. Então aqui, na aba de clientes, nós vamos fazer um cabeçalho aqui, né? Uma estrutura de tabela, tá? Em programação a gente trabalha com estrutura de tabela, tá? Então o primeiro é o identificador, tá? Que a gente comumente chama de ID, é o identificador. E no nosso cadastro de cliente, nós vamos fazer um cadastro simples, tá bom? Então vou colocar o ID, que tem que ser, né? Tem que existir um identificador único, né? Vamos colocar a coluna nome, telefone, e-mail, o status do cliente, tá? Vamos colocar o endereço, um campo para anotações, observações gerais, e aqui um campo para guardar o endereço da foto, tá bom? Então, feito isso, nós vamos aqui para a Guia Desenvolvedor, vamos aqui em Visual Basic, ok? E vamos aqui, ó, selecionar aqui o projeto e vamos inserir aqui um novo formulário, tá? Então vamos redimensionar esse formulário, que a gente já viu em aulas passadas como fazer. Vou mudar aqui o caption do formulário, vou colocar aqui em caixa alta, cadastro de
clientes. E vou teclar Enter. O nome userform2 vai continuar. O que eu vou fazer aqui agora é habilitar aqui, ó, a caixa já está até habilitada, mas se estiver fechado você vai clicar aqui no formulário e vai aqui, ó, posicionar o mouse sobre esse martelo e essa chave de boca, que é a caixa de ferramentas. Clica nele e vai abrir. Nós primeiramente vamos colocar aqui uma caixa de texto, clica, segura e arrasta. E vamos colocar logo um rótulo, que é uma label, clica, segura e arrasta. Vamos colocar a label sobre a caixa de texto. Essa caixa de texto a gente vai mudar, antes de nomear, vamos mudar aqui, fazer logo o padrão que vamos utilizar. Então vamos lá no Special Effect, que é esse aqui, ó. Vamos colocar Flat. Pronto. Vamos procurar aqui o border style, está marcado como none, que é não, a gente vai colocar single, que é simples, tá? E aqui ela já fica com a borda preta, né, escura, a gente vai selecionar e vai mudar a cor da borda. Border color, então a gente vai clicar aqui, ó, selecionando, já tem a setinha, eu vou em paleta aqui, ó, que é mais prático, e vou selecionar esse meio termo aqui, ó, esse cinza meio claro aqui, tá bom? Perfeito. Agora aqui na label, nós vamos selecionar a label, vamos redimensioná-la aqui, diminuir a altura dela, perfeito, tá? Então vai ficar bem justinha aqui no nome, certo? E vamos mudar a cor de fundo, que a gente já sabe que é back color, que é esse aqui, ó. E vamos colocar aqui, vamos em paleta de cores, vamos colocar esse cinza aqui, ó, um pouco mais escuro que a borda. Opa, foi demais, vamos voltar. Então é esse aqui, ó, da cor da borda. Exatamente, esse da cor da borda. E vamos mudar a fonte, colocar um negrito na fonte, porque o tamanho está perfeito para aquilo que a gente quer. Vamos só colocar aqui negrito, que é para dar um destaque aqui no nosso rótulo, ok? Muito bem, feito isso, nós vamos ajustar aqui, ó, no nosso formulário e vamos replicar, né? Vamos copiar e colar tantos quantos forem necessários para a composição aqui dos campos da nossa tabela. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então vamos colocar 8, não tem problema. Aqui, ó. Então vamos selecionar, vou dar um copiar e vou pressionar Ctrl V no meu teclado. 2, 3, 4, 5, 6. Opa, dou um Ctrl Z, não tem problema. Ó. 3, 3, 6, 7 e mais um 8. Perfeito. Então agora eu vou ajustar isso aqui, tá? Para que a gente consiga fazer um layout agradável, tá? Esse aqui vai ser o ID, então ele vai ser curtinho, não precisa ser muito longo. O nome, ele tem que ser um pouco maior, porque vai ser um nome completo do cliente, tá bom assim. Depois nós temos o telefone, não precisa ser muito grande, tá? A gente pode colocar esse tamanho aqui. Depois o e-mail, também, o e-mail pode ser um pouco maior que o telefone. Depois do e-mail nós temos o status, que é ativo ou inativo, pode ser assim, pode ficar assim. Depois temos o endereço. O endereço pode ser um pouco maior. E temos o anotações. Anotações a gente vai fazer dessa largura, né? Mas a gente vai aumentar a altura, né? Que a gente vai conhecer uma propriedade diferente aqui, tá? Por enquanto deixa assim. E aqui
nós temos a imagem, mas nem vamos precisar da label na imagem, tá? Nós não vamos precisar da label aqui na imagem, tá certo? Eu vou aumentar um pouquinho aqui. E aqui a gente vai ter que mexer nesse layout aqui, tá? Então a gente vai... Isso aqui a gente vai ter que tirar, porque aqui vai ser uma combo box. Então vamos inserir aqui a combo box, ó, caixa de combinação. Clica, segura e arrasta para cá. Da mesma forma, vamos lá no Special Effect. Aqui e vamos colocar Flat, que é esse primeiro aqui. Vamos em Border, Border Style. Cadê? Border Style tá aqui. Vamos colocar Single. E o Border Color, vamos colocar na paleta de cores esse aqui, que é o padrão que estamos utilizando. Perfeito. Tá? Aqui a gente pode diminuir um pouco esse telefone, a gente pode diminuir um pouco esse e-mail também, para melhorar aqui o nosso layout. Ótimo. Agora a gente precisa colocar uma imagem aqui, tá? Então vamos aqui na nossa caixa de ferramentas, tem aqui, ó, imagem, é um objetozinho imagem aqui, ó, o ícone da imagem, certo? Clica, segura e arrasta para cá. Perfeito, aqui a gente vai dar uma redimensionada aqui, ó, para comportar a imagem que a gente carregar, seja ela qual for. E aqui a gente vai na propriedade Picture Size Mode, que é essa aqui, ó, Picture Size Mode, que é o tamanho, né, o modo de exibição da imagem aqui dentro, tá bom? Então aqui você tem 3 tipos, né? O clip, que ela vem do tamanho original, não é interessante. Você tem o stretch, que ele redimensiona, né, tanto a altura como a largura, então ele distorce a imagem. E você tem o zoom, que é o que eu prefiro, que nós vamos utilizar aqui, que ele vai adequar aqui o melhor posicionamento da imagem, né? Se a imagem for mais alta, ele vai ajustar a altura e não vai mexer na largura. Se a imagem for mais larga, ele vai ajustar a largura e não vai mexer na altura. Dessa forma, ele não distorce a imagem. Eu gosto de trabalhar com ele. Ok? Não vamos modificar o name, vai ficar assim mesmo. Esse imagem aqui, a gente vai colocar aqui do lado. E vamos precisar de um botão, tá? Um botão aqui para a foto, ok? Perfeito. Depois a gente vai mexer nesse botão, mas eu já posso formatar ele, tá? Aí eu venho aqui, ó, em fonte, então vou colocar negrito e só, não preciso mexer em mais nada aqui. Bom, a gente precisa também de uma caixa de listagem, que é para poder carregar, então, listar, né, todos os registros que já temos lá no nosso banco de dados. Então, a gente vai inserir aqui, ó, a caixa de listagem, clica, segura e arrasta aqui para dentro. Da mesma forma, a gente vai redimensionar essa caixa aqui. Vamos ajustá-la aqui para baixo. Aqui nós não vamos mexer no name, vamos deixar como está. E vamos lá no Special Effect também. E vamos colocar como Flat. Vamos em Border Style, definir como Single. E no Border Color, vamos colocar a cor padrão que estamos utilizando aqui, que é essa. Perfeito. Ok? Aqui o endereço e a anotação aqui, né? Vamos selecionar os dois e vamos redimensioná-los juntos, ó, dessa forma. Perfeito? Aqui vamos aumentar a altura dessa caixa de texto, apenas uma questão de estética. E vamos colocar os botões aqui embaixo, que nós precisamos, que é o botão de... Vou copiar, né? E vou dar teclar aqui Ctrl V, que é o botão de fechar, o botão de fechar, o botão de salvar, Ctrl V, o botão de limpar,
Fechar, salvar, limpar e o deletar. Pronto. São esses os botões que a gente vai precisar para o nosso projeto, ok? Então, o nosso formulário já está quase pronto, ok? Então, agora a gente vai nomear, né? Colocar mudar os names dos objetos e mudar também o caption das labels e dos botões na próxima aula.